Olá, olá pessoal, muito, mas muito bom dia a todos. Estamos aqui nesta quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Olha como o ano já está avançando, já estamos aí no quarto mês, quase chegando já na metade do quarto mês do ano. E, estamos aí sempre, cada ano mais acelerado, as coisas acontecendo com mais velocidade. E esse programa aqui, Sou Mais Eu. Quem sou eu? Carlos Augusto, terapeuta quântico, espiritualista, naturopata e, como cada um de vocês, um grande buscador, sempre buscando uma espiritualidade mais profunda, entendendo esses novos tempos de nova era, essas profundas transformações que estão acontecendo. E venho sempre aqui compartilhar com vocês há 4 anos essa espiritualidade que trouxe todo o sentido para a minha vida, que trouxe compreensão de onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu vou depois daqui. E tema de hoje, eu trouxe aqui o tema de hoje. Você sabe qual é a primeira e principal missão da sua vida? Digo para vocês que durante muitos e muitos anos, essa foi a maior busca. Tentar me entender o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer. Porque eu percebia que uma vida sem direção, uma vida sem sentido, claro, do que se fazer, do que se realizar, era uma vida sem propósito. Era uma vida que você ficava literalmente à deriva. Ou seja, qualquer caminho serve, e este qualquer caminho serve pode te levar para qualquer lugar. Você pode ter a sorte, ou você pode, infelizmente, ser direcionado para caminhos que não vão te levar para cumprir um papel. E aí o que é muito importante, que eu quero trazer para vocês, quando nós entendemos a nossa missão, o que nós estamos fazendo aqui agora, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais fácil. Quando você tem uma direção clara de onde você deve seguir, o que você deve realizar, as coisas na sua vida passam a fazer mais sentido. Você começa a ter mais compreensão e mais consciência expandida do que realmente cada coisa representa na sua vida. O que cada pessoa vem trazer para você. De bom ou de desafiante. E aí é muito importante você, você que está aqui na rádio agora ouvindo, primeiro seja muito bem-vindo. Esse programa aqui é para vocês, mas quero ouvir que você reflita agora. E você? Você sabe o que você veio fazer? O que você veio realizar aqui nessa vida? Você tem consciência do que você veio realizar aqui? Então, aqui, Marcinha Santos está aqui na rede social. Você que não me segue, você tem que seguir. Muito material sobre espiritualidade quântica da nova era, trazendo orientações sobre os tempos atuais. Então, você que não segue, vai lá. Todas as redes sociais, Carlos Augusto, Sou Mais Eu. Carlos Augusto, Sou Mais Eu. Então, gente, ponto que eu quero que vocês entendam. Este é um ponto primordial para que você reconheça na sua vida. Enquanto você não entender, estar neste caminho da sua missão, tudo não vai fazer sentido, você vai se sentir perdido, você vai muitas vezes se sentir desanimado, cansado, você vai ver que, a procrastinação. Agora, quando você entende a direção, parece que redobra uma força interior de dentro para fora e você começa realmente a ver as coisas acontecendo. Isso vai te motivando cada vez mais. Isso vai te motivando cada vez mais. Isso vai te motivando cada vez mais para que você possa realmente trilhar esse caminho e progredir cada dia mais. E aí, quem já me conhece sabe que eu falo muito sobre missão de vida. E tudo aquilo que a religião não traz explicação, tudo aquilo que as religiões, os dogmas, as seitas, as filosofias falam, mas não trazem uma clareza, uma simplicidade, eu venho trazer aqui, eu venho dissecar para que fique mais fácil, mais compreensível esse processo. E aí, primeiro ponto, missão é o que todos nós viemos realizar aqui. Nós viemos realizar essa missão.
quer você tenha consciência ou não, você veio realizar uma missão. Você veio concretizar um projeto. E o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, existem dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são almas velhas, como eu, como a grande maioria que está aqui acompanhando o programa. Aqui nós somos em almas velhas. E existe um outro grupo de novas sementes, de crianças, chamadas crianças especiais, crianças da nova era, que são as crianças cristal, crianças arco-íris, crianças diamante, crianças esmeralda, crianças ascensionadas. E desde o ano passado começaram a vir as crianças da nova era. Então esses dois grupos de almas velhas e de crianças especiais, cada um tem uma missão peculiar, como primeira missão, tá? Então aqui hoje eu estou colocando como primeira missão. E qual é a sua primeira missão? Isso você precisa ter clareza, porque a gente quer fazer tanta coisa e não entende por que nada dá certo, porque a gente não entendeu qual é a nossa primeira e principal missão a ser realizada. Quando nós realizamos essa principal e primeira missão, tudo começa a fazer sentido na nossa vida. A gente começa a entender os caminhos, a gente começa a entender as pessoas, a gente começa a entender o que nossa família representa, quais as ligações dessa e de outras vidas. Então, você precisa saber qual é essa primeira e principal missão que você veio realizar. Então, vou falar primeiro das crianças especiais. As crianças especiais, elas têm uma missão muito importante. Muito importante. As crianças especiais, algumas são consideradas com autismo, transtorno bipolar, algumas questões nesse sentido. São crianças que às vezes elas têm uma dificuldade de falar. Ontem mesmo eu atendi uma senhora que ela falou, meu neto está com dificuldade de falar. São crianças que não usavam o verbo falar. Elas viviam em outras dimensões que se comunicavam pela força do pensamento, pela telepatia, comunicações muito mais modernas, muito mais sucintas. E essas crianças, elas vêm com um propósito, elas não têm dívida kármica. Então o primeiro ponto dessas crianças elas vêm para trazer elevação, vibração positiva, vibração de luz. Ela vem ajudar a elevar o quociente de luz no planeta. Para vocês terem uma ideia, gente, até este momento, segundo os registros akáshicos, nós temos somente 5% de luz, vibrando luz no planeta, 95% ainda é escuridão. Por isso que é tão difícil ser uma pessoa que está no caminho correto. É muito difícil, porque a negatividade, a obscuridade ao redor, ela é muito complicada. Então elas vêm para ajudar, porque se não fossem essas crianças, nós não conseguimos elevar o gradiente vibracional do planeta para que o planeta possa, dentro deste momento de transição, dar o seu salto quântico para a quinta dimensão. Este é o propósito. Então, elas vêm para ajudar a elevar o gradiente vibracional e a ajudar o planeta a alcançar a quinta dimensão. Neste momento nós estamos em terceira, estamos em densidade, então nós precisamos alcançar a quinta dimensão. E elas vêm para ajudar neste salto, neste pulo, ajudar o planeta neste processo. Ajudar o grande comandante de todo este processo, que não é Jesus, Muita gente fala que é Jesus, não. Quem faz todo esse processo, quem está no comando desse processo, é o grande Logos solar, também conhecido como Melquisedeque. Ele é aquele que conduz esse processo de salto quântico do planeta. Jesus tem o seu papel, mas não é o grande comandante deste processo. E aí, então as crianças vêm para ajudar. E essas crianças vêm para ensinar também, aí outra missão, vem para ensinar a como a gente vai se comportar num planeta, numa vibração mais elevada. E outro ponto, elas vêm ajudar o seu povo de origem estelar,
Então, né, as crianças arcturianas, pleiadianas, as crianças, né, de Capela, as crianças das Três Marias, as crianças de Alfa Orionis, Alfa Centauro, as crianças de Sirius B e tantos outros lugares, elas vêm para ajudar o seu povo que está aprisionado aqui, para também que estão amarrados a ciclos kármicos familiares. Então eles vêm em famílias para ajudar a trazer esses desates de nós, para libertar também essas almas. Olha que papel maravilhoso dessas crianças. Eu tenho muita coisa bacana para falar, mas o objetivo hoje é qual é a primeira e principal missão. A primeira e principal missão é ajudar neste processo de salto quântico. E por que elas vêm, né, Carlos? Mas as crianças estavam numa vibração tão mais elevada, elas criaram crianças que estavam lá em dimensões. Por que elas vêm para cá? Porque elas também, através dessa descida, né, fazer esse processo de descida, que é a matéria, isso vai possibilitar que elas possam buscar, né, oitavas dimensionais acima, dentro de onde elas estão. A experiência de estar aqui nessa densidade proporciona a essas crianças possibilidade de levar a oitavas dimensionais. Então, as crianças, né, por exemplo, cristal, que vem de quinta dimensional, elas vão buscar aqui para poder alcançar a sexta dimensional. As crianças, por exemplo, as crianças esmeralda, as crianças sete cores, né, as crianças arco-íris, as crianças, né, diamante, são crianças já de sexta e sétima, elas vão buscar a oitava dimensão. As crianças ascensionadas são crianças de oitava, elas vão buscar a 12ª dimensão. Então tudo, gente, é para o processo evolutivo. Então tudo também ajuda neste processo de evolução. E nós estamos aqui também para alcançar este processo evolutivo. Então, falei das crianças, né? Para a gente não estender muito, esse é o primeira e principal missão dessas crianças. Então saiba, tá? Se você tem uma criança especial, ela tem uma missão maravilhosa. E você também tem. Agora, almas velhas, almas que vêm aqui encarnando a dezenas, a centenas, a milhares de encarnações, que são vocês que estão ouvindo aqui na rádio. Vocês têm uma primeira e principal missão, que vocês nunca ouviram na religião, vocês nunca ouviram dos seus pais, vocês nunca ouviram, não é? Em nenhum lugar, infelizmente, vocês não tiveram essa informação de ninguém. Vocês não aprenderam na escola, vocês não aprenderam na igreja, vocês não aprenderam no terreiro, vocês não aprenderam no centro espírita. Infelizmente, vocês não aprenderam, porque ninguém ensina isso. E isso eu acho muito interessante, porque mostra o controle, né, das organizações. Porque isso destrava a sua vida. Isso faz você ser uma pessoa mais próspera. Isso faz você ser uma pessoa mais feliz. Isso faz ser uma pessoa que realiza feitos não só na sua vida, mas ao seu redor. E é interessante que ninguém fala disso. Eu achava muito curioso, né? Porque eu busquei e não encontrava essa informação. E graças à minha mediunidade, graças, né, à minha conexão com os mentores, eu pude entender este processo primeiro na minha vida e pude ensinar outras pessoas. Então, qual é a primeira e principal missão na sua vida? Primeiro, entenda que tudo é kármico, tudo é ancestral. Para as almas velhas, tudo é kármico, tudo é ancestral. Então, o que você está tendo aí de dificuldade? Então, você tem uma dificuldade de prosperidade. Você tem uma dificuldade profissional de se fixar no trabalho, ou crescer, progredir profissionalmente. Você tem uma dificuldade em relacionamentos afetivos. Você tem uma dificuldade dentro da sua família, muitos conflitos, muita briga. Você tem dificuldades, né, em questão de saúde. Você tem dificuldades, ou seja, quando você começa a conseguir alguma coisa, você perde tudo de novo. E você sempre vai, volta, né? Padrões repetitivos. Então, sempre padrões, né, repetitivos que vão. Então, isso, gente, por que é isso? Isso é coisas que, para trazer você para a sua principal e primeira missão. Tudo o que é padrão de escassez, tudo que é padrão de estagnação, tudo que são padrões repetitivos, padrões de conflito, eles são ancestrais kármicos. E onde está 80% deste problema? Estão naquelas almas que foram prejudicadas por você em vidas passadas. É claro que existe uma lei, que ela é muito, quando você começa a entender os princípios quânticos, fica muito claro.
né? Eu fui um dos primeiros aqui na rádio a falar sobre espiritualidade quântica, terapia quântica. Hoje tem mais pessoas falando, mas fui o primeiro a trazer isso. Porque começou a trazer todo um sentido de vida que existem nós que vão se repetindo para que eu possa destravar esses nós. E não adianta eu tentar trazer uma compreensão desta vida. Eu preciso buscar esta compreensão em vidas passadas. E aí, a primeira e principal missão é salvar as almas que eu prejudiquei em vidas passadas. Então, gente, como que é a história do Brasil? O que os portugueses vieram fazer nas Américas? O que os espanhóis vieram fazer nas Américas? O que os holandeses? O que os ingleses? O que os franceses foram fazer na África? Né? Eles foram roubar recursos e tiraram, né, os povos que estavam ali das suas terras. E isso não foi de forma amigável, infelizmente. Isso foi forçado, isso foi pesado, né? Não vou entrar no mérito disso, mas nós que estamos aqui, Almas Velhas, fizemos parte deste processo de recolonização aqui. E temos dívida. Nós escravizamos outras pessoas, nós participamos de guerras, né? E a guerra, infelizmente, ela é brutal. Mesmo que você não lembre, como é que você entende tudo que é escassez, tudo que são padrões repetitivos, tudo que são conflitos é onde você precisa olhar. E aí está justamente a lei do eco, a lei da causa e efeito. E é onde os obsessores estão atuando, justamente nessas questões, nas feridas, porque é onde, né, ele tem a permissão de te ajudar a fortalecer esses pontos. Então, gente, você que está aqui, todo ser humano que já está reencarnando em várias vidas, precisa, né, precisa urgentemente fazer o salvamento dessas almas de afinidade chamados espíritos obsessores. Você precisa fazer, ou seja, o acerto de contas com essas almas. E aí, hoje, né, muita gente fala, Carlos, mas eu faço perdão. Eu faço perdão para essas almas todo dia. Você não está tendo consciência do processo. Imagina se você torturou aquela pessoa, se você assassinou aquela pessoa. Você acha que é simples ela aceitar o seu perdão? Não é tão simples. Então, gente, o processo de encaminhar essas almas é um processo que ele precisa ser, né, ele precisa ser assistido por quem tem conhecimento. Ele precisa ser acompanhado. Dificilmente uma pessoa vai conseguir se libertar nos tempos atuais se não tiver uma ajuda. E por isso que, dentro, né, do processo de cura quântica, foi permitido fazer a desobsessão quântica, que é um processo que não existe, tá? Você não vai ver ninguém falando disso. Por quê? Existem técnicas que não conseguem encaminhar todas as almas. Trazem resultados pequenos, mas trazem. Então você tem a famosa aí apometria, muita gente aí falando de apometria, tem aí também, né, os transportes na Umbanda, mas são processos lentos, e para as almas velhas, elas têm centenas ou até milhares de almas que precisam ser encaminhadas. E hoje, no processo de cura quântica, é possível encaminhar todas essas almas que cobram dívida. E desta forma, você encerrar este processo, você encerrar essa guerra que já ocorre, né, há muitas e muitas encarnações. E quando você salva essas almas, é o processo, eu acho que é o trabalho mais lindo que eu realizo. Porque encerra-se uma guerra que você começou desde que você chegou aqui. Sem você saber, uma guerra silenciosa, mas que trava a sua saúde, que trava a sua prosperidade, que trava a sua felicidade, os seus relacionamentos, que traz conflitos para a família, que traz separação entre filhos, pais, mães. É um processo pesado que, né, quando se faz o caminho dessas almas, elas aceitam perdão, é a coisa mais maravilhosa e extraordinária que pode existir. Muitas pessoas que fazem a desobsessão quântica falam, Carlos, estou sentindo um silêncio dentro de mim, eu estou sentindo um vazio, o que é isso? É porque era barulhento, era muita guerra, você vivia numa guerra sem você ver, uma guerra silenciosa, mas dentro de você sentia todo esse barulho.
quando essas almas são encaminhadas, né, vem o silêncio. O que é muito legal, os mentores espirituais, eles aí começam a se aproximar de você novamente com mais facilidade. Aí você volta a ter essa conexão com seus ancestrais, que vão te ajudar a cada vez mais estar direcionado para a sua grande missão de vida. Mas este processo, se você não faz a desobsessão, né, se você não faz o encaminhamento dessas almas, infelizmente, você vai patinar em todas as áreas da sua vida. Então, né, Carlos, eu quero destravar minha vida. Carlos, então você precisa fazer a desobsessão. Esta é a sua primeira e principal missão, para que você possa ter dinheiro, para poder investir em conhecimento, para que você possa ter harmonia e paz em casa, para você poder equilibrar o seu emocional e as coisas passarem a fluir. Você precisa ter, né, tirar essa guerra para que você possa, né, progredir profissionalmente, progredir como ser humano, na sua espiritualidade. Porque se você está sempre imerso de conflitos, de estagnação, fica difícil você se aprofundar na espiritualidade. Então este é o primeiro e principal processo, missão que você precisa realizar. Não é? Ah, Carlos, eu quero entender este processo. Como é que funciona? Então, você que quer entender este processo, né? Você quer saber se você tem obsessores e quantos são, né? É só você agora, você pode começar a participar aqui agora. Quer saber se tem um obsessor? Então travando a sua vida? Então a partir de agora estou abrindo o telefone para você participar aqui na rádio, através do 11 3171 0221. 11 3171 0221. E 11 3262 4490. E você que também quer, né? Carlos, quero falar com você, quero entender este processo, como é que funciona. Você pode me chamar no WhatsApp, 11 9 1361 7227. 11 9 1361 7227. Então vamos atender aqui, será? Vamos entender se o tema de hoje, mas você pode perguntar o que você quiser e seja muito bem-vindo. Bom dia! Bom dia. Quem está falando? É José da Silva de Guarulhos. O José sempre de Guarulhos participando, seja bem-vindo, meu querido. Sempre participando. Então, ia perguntar quantos mentores de luz estão comigo, né? Mas você está no assunto de obsessores, né? Aí se der para falar os dois, beleza, né? Senão, aí eu Então vamos lá. Tá. Vou falar, o mentor está próximo de você. Eu vejo uma mulher da linha das águas de Iemanjá, tá? Tá. Tá dizendo que chama-se Sofia com PH. Tá. E obsessores, você tem neste momento 875 obsessores. Tá? Então, José, isso representa 80% da sua missão kármica, né? Então, até agora, você tem 17% da sua missão. Encaminhando essas almas, 875, você vai, né, para 97%. Entende como esse processo ele é precioso, ele é 80% de tudo, e ele é o que destrava, ele é o mais importante, o mais precioso a ser realizado. E isso, tá? Isso é uma coisa que hoje, a única técnica, procedimento que faz isso é a desobsessão quântica. Não existe outro método que consiga encaminhar essa quantidade de almas numa única sessão. Mas a desobsessão quântica consegue. E, né, se você sentir no coração, né, porque é importante, você tem que escolher, você tem que estar lá, você tem que ir lá de corpo aberto, você tem que estar lá aberto para colocar o perdão, né? Então, né, você me chama depois que a gente conversa um pouco mais, tá bom, meu querido? O perdão é muito importante, né, Carlos? O perdão ele é importante, tá? Porque reconhece ali, né, um processo de estar aberto a resolver este mal feito. Mas infelizmente, tá, José, o perdão já não é suficiente para encaminhar todas essas almas aqui. 75, né? Entendeu? Enquanto eu não falo com você, preces, né, orações, ajuda, né? Também. Ah, mas é muito lento, meu anjo. É muito lento, viu, meu amigo? Infelizmente. Mas vamos continuar conversando. Eu vou fazer um intervalo aqui agora. Tá bom. E volto daqui a pouco, né, com programação. Mas fica aí que eu volto já já.